Gravo. Então, bom dia a todos vocês que estão comigo aqui, né? Nós estamos fazendo a leitura em voz alta. A primeira aula nossa é língua portuguesa. E nós estamos vendo no Centro de Mídias contos, né? E por conta desses contos, o livro didático também tem uma unidade, um capítulo que fala sobre contos também, né? A unidade 4 fala sobre contos. Então, a professora resolveu trazer essa leitura para que vocês também não saiam do assunto. Então, tudo que vocês estão vendo lá, relativo a contos, vocês também estão fazendo em forma de tarefa. A professora hoje vai tirar mais algumas fotos das atividades da página 112 até 145, para que vocês possam fazer a tarefinha, ok? E ontem eu comecei a contar a história dos 3 porquinhos na real, né? Queria ouvir vocês. O que vocês lembram da história de ontem? Vou deixar aqui aberto. Vitor pode falar se quiser. O Joaquim não participou da aula ontem, então ele não sabe a leitura, mas vocês que participaram da aula ontem, o que vocês lembram da leitura? Onde nós paramos? Nós estamos nele dizendo que a história dele que ele vai contar é bem diferente do que a gente já ouviu. Ele quem? O lobo mau. Então o lobo mau, ele ficou meio apreensivo, né? Por conta disso, de ser chamado só de lobo mau. Por que ele é lobo mau se ninguém contou o lado dele da história? Então, ele começou a contar o lado dele. Assim que vocês começarem a fazer a atividade da página 112 em diante, vocês vão ver essa história, vão poder ler de novo, tá bom? Então, quem está em dia com as atividades já até leu essa história, já sabe até como ela termina. Mas a professora está, de novo, lendo para vocês, para a gente reavivar a nossa memória. Então, diz assim... Vou voltar um pouquinho. Estou te contando isso para ver se você entende meu lado. O lado do sofredor, passando fome, frio e humilhação. Pois veja essa minha história real, essa que vou te contar, bate com aquilo que já ouviu por aí. Então, um dia frio, em que não encontrei nenhuma lagartixa para o café, fui andando à beira de um rio para ver se algum peixe pulava da água na minha boca. Daí, avistei uma moita de flores brancas. Cheguei perto e elas pareciam bem carnudas. Ela me apertou, nhote, abocanhei uma. Meio amarga, viu? Fecha o foninho aí para mim, Natan e Pedro. Fecha o foninho de vocês, por favor. Fecha o foninho, é só apertar no microfone que fecha. Pedro, fecha o seu foninho. Só fechar o foninho aí, tá bom? Na hora da leitura, a professora pede para fechar, só para não ter barulho externo. Senão, tudo que conversa na sua casa, a professora ouve e os alunos também, tá bom? É só apertar o foninho. Aí ele fica mudinho. Aí, não, a câmera pode deixar, só o foninho mesmo, tá bom? A fome apertou e abocanhei uma, meio amarga, hein? Imediatamente comecei a babar. Minha garganta foi se fechando, as pernas cambaleando. Eu precisava de socorro, mas quem ia me ajudar no meio da floresta? Minha visão ficou embaçada e comecei a andar em zigue-zague. Finalmente, avistei uma casinha que, juro, eu nem tinha ideia de quem morava lá. Espera aí só um pouquinho, que tem gente querendo entrar. Ai, admitindo mais um. Mas eu nem queria entrar, juro. Eu nem tinha ideia de quem morava lá. Eu comecei a gritar, socorro, alguém me ajude. Lá de dentro veio uma voz. Quem é? O que foi?
Acho que engoliu uma flor envenenada. Era uma flor branca? Isso mesmo, era. Ah, é a que se chama copo de leite. Todo mundo acha uma gracinha, mas ninguém sabe que é tóxica. Chega mais perto que eu tenho aqui o antídoto. O quê? O antídoto. É o remédio contra o veneno dessa flor. Fui cambaleando em direção à casa. O que será que aconteceu depois? Ele foi cambaleando e nós só vamos saber o que aconteceu amanhã. Não percam a terceira parte dos 3 porquinhos na real. Essa é a história que a professora está contando essa semana, ok? E hoje, para a gente não gastar tempo, nós vamos direto compartilhar a tela e nós vamos tirar as dúvidas da atividade de matemática. Ontem vocês tiveram matemática, não foi? Ontem não teve língua portuguesa. Por isso que a professora ficou mais em língua portuguesa ontem do que nós vamos ficar hoje. Então, hoje, nós vamos dar uma revisada em matemática. Deixa eu só fechar aqui, que não é esse. Nós vamos abrir o de ontem. Oi, Joaquim. Pode. Olha, tem alguém mexendo na tela. Por favor, pode parar. Quando você mexe na tela, ó, dá um risco no meu computador. Pode parar. Quem está mexendo pode parar, porque eu sei quem é. O notebook me avisa. Daí a nossa aula vai ter que encerrar por aqui. Não pode mexer nos botões, só a professora. Ok? Então, não mexa, por favor, na tela. Olha lá o risco ó, que fica, tá vendo? O risco que fica porque você mexe na tela. Não pode. Não pode parar. Quem começou a riscar pode apagar o risco vermelho. É hora de parar, tá bom? Senão nós não vamos conseguir ter aula. Vamos fechar aqui língua portuguesa, que hoje nós não vamos ver língua, nós vamos ver só matemática. Ok? E a primeira aula que vocês tiveram hoje, ontem, foi como chegar ao sítio. Então, nós vamos fazer a revisãozinha. Olha como fica feio quando vocês mexem na tela. Ó. Vendo? Não é mesmo? Tem aluninho aí que mexe na tela e atrapalha a nossa aula. Não pode, ok? Senão a professora vai bloquear o aluninho que faz isso. Ele não vai poder entrar mais no Zoom. E eu já tenho ideia de quem seja, porque o Zoom me avisa. Então, para de mexer aí, tá ok? A gente vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu só pôr para apresentar aqui. Ok. E as plantações também. Só um momentinho que eu já volto. Eu quero só esclarecer uma coisa, para todo mundo ouvir. As aulas de história, geografia e ciências, elas se transformarão em projeto, tá? Depois nós vamos fazer um projeto, estamos começando a aula ainda. Então, vocês vão fazendo segundo o Centro de Mídias. Eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês vieram buscar o material de vocês, a professora ficou com um caderninho de cada um de vocês. Eu não entreguei o caderno. Então, por que isso? Esse caderno que ficou comigo é para nós fazermos um projeto. Aliás, não só não, vários projetinhos durante o ano. E nós vamos envolver história, geografia e ciências. Então, o que vocês fazem com as atividades que forem propostas no Centro de Mídias? Manda no meu Instagram. Eu já deixei o endereço do Instagram para vocês. Vocês já devem ter visto.
né? Vou colocar de novo hoje na lousa, depois, o endereço do meu Instagram, e daí vocês mandam para mim, tá? Nós estamos no Aprender Sempre, e a atividade que nós vamos fazer hoje é como chegar ao sítio. O aluninho que começou a rabiscar aí vermelho pode apagar essa lista aí, tá? Porque senão vai ficar essa lista em cima, ó. Que coisa feia, não? Quarto ano fazendo gracinha, ó que beleza. Não é para fazer isso, tá bom? A habilidade que nós vamos ter hoje é a habilidade Ensino Fundamental, ou seja, EF, 03, porque é do terceiro ano, de matemática, 12. Vocês vão abrir, Vitor, pode abrir o livro já. Vocês vão abrir o livro em matemática, eu vou falar a página. A página que vocês vão abrir, tá vendo? Se você estivesse fazendo aula no centro de livro, você sabia a página. Porque você não está fazendo a aula, né? Então, com certeza, seu aprender sempre está atrasado, né? Com certeza. Página 89. Depois eu vou colocar tudo na lousa para vocês. Página 89. Então, essa é a habilidade que nós vamos aprender hoje. Nós vamos descrever, nós vamos representar por meio de esboços, de trajetos, ou utilizando croquis. Olha só, falar em croquis é exatamente o que nós vamos ver hoje, o croquis. A movimentação de pessoas, a movimentação de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E o título da nossa atividade de hoje, da nossa aula, a primeira aula de hoje é Como Chegar ao Sítio. Então, nesta aula, nós vamos aprender a interpretar informações contidas em um desenho para chegar a um local, tá? Lembrando que tudo que vocês fazem durante a aula, como sendo esse risco, às vezes um comentário, sai tudo gravado, gente. Então fica feio, né? As pessoas ouvirem, às vezes, comentários não muito bons. Por isso que a professora, às vezes, pede para fechar o áudio. Mas na hora que a professora pedir para você participar, também fica feio o aluno não participar. Pode participar, pode escrever no bate-papo, tá bom? Nós estamos em aula. Vocês estão em aula com os dois alunos que estão aqui comigo, estão em aula também, tá bom? Então, vamos lá. Para chegar ao sítio do tio José Luiz, eles utilizaram o croquis mostrado abaixo como orientação. Então, na verdade, aqui na minha página, né? Aqui no notebook, ele não está embaixo, ele está ao lado. Mas você está com o seu livro aí. Então, você vai conseguir olhar e ver a localização, né? O croquis. Descreva, olha que legal, um caminho para chegar ao sítio do tio Luiz, partindo da praça central da cidade em que ele mora. Olha só, você vai descrever, não é fazer desenho. Vocês estão fazendo isso desde o primeiro ano. Primeiro ano, quando vocês chegaram na escola, aqueles que estão conosco desde o início, passearam pela escola, viram onde vira, se é direita, se é esquerda. A professora Mary Ruth, no segundo ano, ensinou para vocês uma música que a gente cantava assim, ó. Meu lugar, frente atrás, meu lugar, frente atrás, direita, esquerda. Para quê? Para que vocês pudessem se localizar. Agora chegou o momento de vocês não desenharem, mas vocês escreverem um modo mais fácil de vocês chegarem ao sítio do tio José Luiz. Quem fez vai poder falar para mim agora. E quem não fez vai ter oportunidade de fazer. Eu vou dar 5 minutinhos para quem não fez fazer. Nas linhas aí de baixo tem que descrever.
escrevendo. Enquanto esses 5 minutos para vocês pensarem, eu vou colocando ali o nosso cabeçalho, bom dia, e colocando a página para vocês, tá bom? Quem não fez, mãos à obra. Bom dia! Tudo bem com você? Ok, pode sentar aí. Escrito aí, Joaquim. Me contaram que você gosta muito de ler. Então, se você gosta de ler, a orientação está aí. É verdade que você gosta de ler? Não é mesmo? É esse mesmo. Vez. Vocês que estão aqui não precisam copiar agora no caderno. Quero que vocês abram o livro na página 89. Depois vocês copiam no caderno. Hoje é dia 23, olha lá, o dia que vocês tinham pedido certinho. Senhor, eu já falo com você já, tá? Olha. Você tá vendo aqui, ó? Tem um caminho. A pessoa vai ter que sair da Praça Central e chegar lá no sítio do tio José Luiz. Escreve para mim como essa pessoa vai fazer isso. É isso que eles estão fazendo agora.
professora sempre dá um tempinho para vocês pensarem, executarem a tarefa com um pouquinho de música. Por quê? Para deixar vocês calminhos de manhã, para não pensar que sala de aula é chato. Não é chato. O que é chato é quando a gente não prepara o ambiente para estudar. Então, uma musiquinha bem baixinha ajuda a gente a pensar, tá bom? Eu queria ouvir vocês agora. Vocês conseguiram fazer, então? Eu quero que vocês façam um caminho, olha só, hein? Para chegar ao sítio do tio José Luiz. Você, é como se você estivesse nessa praça central aqui embaixo e você fosse chegar lá no sítio. Que caminho você faria? Ok? Os alunos daqui da sala, se quiserem falar, tem que vir aqui e falar no microfone, para que todos eles possam ouvir, tá bom? E tem que falar o que você escreveu, não é ficar olhando para mim assim, ó. Não, não é olhando para mim. Professora, Só um momento, já vou passar a palavra. Quem quer falar? professora, em qual página? 89. Eu falei no comecinho da aula. É por causa que eu não ouvi. Vou repetir. Página 89. Você participou do Centro de Mídias ontem? Sim, Então, você sabe a página. Foi falado ontem lá. Por que você está perguntando? deve ter se esquecido. Ah, você esqueceu, né? Não pode esquecer. O aluninho tem que sempre marcar a página que estudou no Centro de Mídias. É essa página que nós vamos recordar no dia seguinte, tá bom? Não é para se esquecer mais, hein? Tá ok? Alguém quer falar como fez o caminho? Esse é o momento. Ou quer mais um tempinho para pensar? Ninguém fala comigo. Professora, Pode falar. já fiz já. Não entendi. Eu já fiz. Pode falar, pode ler se quiser. Pode ler, o microfone é todo seu, pode ler. Assim, siga em frente na rua Vitória, vire à direita e siga reto no caminho dos passos. Como é que é? Siga em frente na estrada da Vitória, é isso? É, E depois faz o quê? Vire à direita. À direita? Será que lá em cima não tem uma esquerda para a gente virar um pouquinho? Tem. Tem. Então, antes de virar à direita, tem que fazer uma pequena curva à esquerda para depois entrar à direita, não é isso? É isso ou não é? É. Então, vamos ver se a gente consegue outra pessoa que tenha escrito diferente. Quem escreveu diferente? Eu, professora, Pode ler. Quem escreveu diferente pode falar. siga em frente na Estrada da Vitória. Vira à esquerda. Terminou? Sim. A professora vai ouvir mais um. Tem mais alguém que queira falar? Pode falar agora.
Professora. Pode falar. Siga reto na Rua dos Pássaros. Nossa, mas já Vire chegou na Rua dos Pássaros? Não está longe a Rua dos Pássaros? Não tem nada antes da Rua dos Pássaros? O que vocês acham? Hein? Com licença, professora. Quem está falando, Rebeca? Sim. Só um momento, Rebeca, que agora me deu um aviso aqui de 10 minutos. Eu vou tirar aqui e passo a palavra para você. Peraí. Pode falar agora, Rebeca. Vamos ver como você fez. Partindo da praça, siga pela Estrada da Vitória. Faça uma pequena curva à esquerda, depois entre à direita, na Rua Caminho dos Pássaros, e você logo irá ver o sítio do tio José Luiz. Isso sim, muito bom. Eu vou fazer o meu. Posso fazer o meu? Vocês vão entender o que a professora quer. Presta atenção. Quando a gente vê um caminho, a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes que tem nesse caminho. Fala para mim qual é o primeiro detalhe que tem bem perto da Estrada da Vitória. Assim que eu parto da Praça Central, tem a Rua da Vitória, mas tem algumas coisas ali que estão chamando a minha atenção. Qual a primeira coisa que chama a sua atenção na Rua da Vitória? Por que seu livro está fechado? Qual é? O que chama a atenção de vocês na Rua da Vitória? Primeira coisa que chama a atenção. Não está na Rua da Vitória, mas está próximo. O que chama a sua atenção? Professora, Sítio Alegria. Antes do Sítio Alegria. Antes. O Joaquim falou. A Estrada da Lua. Preste atenção nisso. Isso é muito importante você frisar. Então, eu faria assim. É isso que eu vou pôr na lousa, tá? Eu vou pôr assim, olha. Saindo da Praça Central, sigo em frente na Estrada da Vitória. Passo a Estrada da Lua, passo o Sítio da Alegria, viro levemente à esquerda, aí sim, eu vou fazer o que a Rebeca disse. E na primeira à direita, eu entro no Caminho dos Pássaros. O sítio do tio José Luiz está à direita. Eu deixei em branco tudo aquilo que aparece no caminho ou eu falei? O que vocês acham? Você falou. Falei. Tudo que aparece na estrada, a gente precisa citar. Mesmo que eu não entre na Estrada da Lua, eu tenho que dizer que a Estrada da Lua está ali. Ela faz parte do meu trajeto. Ela acontece ali. Deu para entender? Então, isso é importante quando nós vamos fazer um caminho para chegarmos em algum lugar. Vamos supor na sua casa. Você sai daqui da escola para ir para casa. Você não atravessa rua nenhuma. Você atravessa, não atravessa? Tem um monte de rua. Vocês que estão em casa, atravessa alguma rua para ir para cá? Sim. Então, essa rua que você atravessa, ela tem que ser citada no seu caminho. Como é que você vai chegar na sua casa sem atravessar rua nenhuma? Eu, por exemplo, venho de bicicleta. Às vezes eu entro aqui no condomínio por um caminho. Tem vezes que eu entro por outro caminho. E eu preciso determinar, esclarecer e escrever o caminho certinho.
Então, preste atenção nisso. Toda vez que você for fazer um caminho, preste atenção no que tem naquele trajeto, naquele caminho, para que você não fique perdido, ok? Eu vou escrever na lousa o meu caminho, não significa que o seu esteja errado. Não precisa apagar o seu, tá? Quando a gente tiver duas opções, o que a gente faz? Escreve uma no livro e a outra no caderninho, para que a gente possa comparar as duas. Eu não quero que vocês vivam apagando as coisas de vocês e colocando do meu jeito. Eu quero que vocês aprendam a pensar. Próxima vez que for fazer, daí vocês têm duas opções para vocês olharem. Então, ninguém fica apagando, não. A professora não gosta disso. Eu quero respeitar aquilo que você pensou. Mas eu vou dar a minha sugestão, para que você compare o seu com o meu. Se apagar, como é que vai comparar? Fala para mim. Não tem o que comparar, certo? Então, a gente precisa ter mais de uma opinião. Enquanto isso, enquanto eu estou escrevendo, vocês vão fazendo assim, ó. Descreva um caminho para chegar ao sítio do tio José Luiz, partindo da praça central da cidade em que ele mora. Ok? Descreva um caminho para chegar ao sítio do tio José Luiz, partindo da praça central da cidade em que ele mora. Olha só, é o mesmo caminho, não é? O que vocês acham? Mudou o caminho ou a gente vai fazer outro? O que vocês acham? A gente vai fazer outro. Pode fazer outro caminho. Agora vocês vão prestar atenção no que aparece no meio do caminho, ok? Então, vocês vão descrever um caminho para chegar ao sítio, tendo como ponto de partida a praça central da cidade em que ele mora. Ok? E depois vocês vão fazer mais um. Vão fazer também o 3. O 3 diz assim: descreva um caminho para ir à praça central, partindo do sítio do tio José Luiz. Então, vai fazer o caminho ao contrário, inverso. Minha sugestão, quando vocês forem fazer o 3, vira o livro assim, ó. Tá com o livro assim? Vira o livro. Para você saber qual é o caminho mais próximo para você chegar na praça central, como se você estivesse andando. Mas primeiro vamos fazer esse, descrever um caminho para chegar ao sítio, aí depois vocês vão fazer esse, tá bom? Enquanto isso, a professora vai colocar a parte dela lá na lousa. Vocês ficam aí com a musiquinha, já já eu volto, hein? Leiam aí no livro que dá para fazer direitinho. Não precisa aí, não. É tudo pouco. Tudo sujo. Lembrando que toda conversa de vocês sai na gravação da aula. E se cair o Zoom, não tem problema, a gente volta, ok? A gente volta imediatamente para a próxima aula. Eu voltei, sabe por quê? O Vitor, ele tinha feito um outro caminho. Ele não fez o caminho pela Estrada da Vitória. Gente, não tem problema.
O caminho quem faz é você. Lembra que eu falei que eu venho de bike? Cada dia eu entro por um caminho aqui no condomínio? Vocês também podem escolher o caminho que vocês quiserem, tá? É isso que eles querem. Eles querem que vocês tenham liberdade para, tanto na atividade. Ó, na primeira atividade, na 1, vocês podem escolher um caminho. Eu escolhi o meu. Quando chegar na 2, você pode escolher um outro caminho. Não tem problema, gente. Fiquem livres, vocês são livres para escolher, tá? Daqui a pouquinho vai cair. Repito, não se preocupem, a gente volta, tá bom? Vocês que estão no Zoom, tá? Já já a gente volta.